Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar. Povo de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia e até aqui o Senhor nos ajudou. Podemos realmente com muita alegria agradecer ao Senhor. Hoje, na nossa oração da noite, a meditação está em Colossenses, capítulo 1, versículo de 9 a 12, e aí nós podemos ver a oração do apóstolo Paulo. Como esse tempo, especialmente é tempo de oração, vamos estudar então a oração do apóstolo Paulo. Capítulo 1, versículo de 9 a 12. Quero registrar apenas uma parte do versículo 9 que diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Em todas as cartas paulinas nós podemos ver que de fato o apóstolo Paulo foi um homem extremamente comprometido com a oração. Em suas cartas nós podemos vê-lo orando por ele mesmo, orando por outras pessoas, orando pela igreja do Senhor Jesus, orando por seus discípulos. O apóstolo Paulo foi de fato um homem de oração, principalmente um homem comprometido com a oração intercessória. Nós podemos dizer que o apóstolo Paulo foi o maior intercessor do Novo Testamento. Por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que orava dia e noite, com todo esforço, sem cessar, em favor dos irmãos da Tessalônica. Escrevendo aos Coríntios, ele fala dos seus muitos jejuns, das suas muitas vigílias em favor da igreja do Senhor Jesus e em favor dos gentios. Escrevendo aos Romanos, especialmente no capítulo 10, ele diz que estava orando pela salvação dos judeus. Então nós podemos ver, de fato, o apóstolo Paulo comprometido com a oração. No capítulo 12 da carta aos Romanos, no versículo 12, ele incentiva a igreja, ele exorta a igreja a perseverar na oração a despeito das lutas, a despeito das tribulações e das adversidades. E escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz que nós devemos orar confiadamente, de que aquele que ouve as nossas orações, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, de fato, nós podemos ver o apóstolo Paulo orando e, ao mesmo tempo, recomendando que as igrejas orassem ao Senhor. O apóstolo Paulo confiava no poder da oração. Podemos dizer que o apóstolo Paulo foi um homem que andou de joelhos. Aqui em Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12, nós temos mais uma das belas orações do apóstolo Paulo. Aqui ele intercede em favor dos colossenses, para que eles que já tinham recebido o evangelho da ressurreição pudessem agora crescer, pudessem agora se desenvolver. Então veja aí no versículo 9, eles já tinham crido, agora o apóstolo Paulo orava ao Senhor para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. No versículo 10, ele diz que desta forma os colossenses então iriam viver de maneira digna do Senhor, ou seja, como cidadãos dos céus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Desta maneira, assim, eles, os colossenses, agradariam a Deus e seriam abençoados por Deus, com poder, com força, com estabilidade, perseverança e com paciência e alegria. Eles então iriam enfrentar todas as tribulações, todas as adversidades e poderiam então viver com gratidão nos corações, principalmente, diz aí no versículo 12, porque Deus o Pai os tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha que coisa maravilhosa. Eles iam enfrentar tudo aquilo, mas com alegria no coração, porque agora Deus já tinha dado a eles o privilégio de participarem dos santos, com os santos do reino de luz.
meus queridos irmãos, de fato, o que o apóstolo Paulo estava pedindo ao Senhor, através dessa oração, é que os colossenses pudessem analisar o presente deles com a perspectiva do futuro. Ou seja, a certeza que eles já tinham, que participava do reino de luz, pudesse transformar a vida deles no presente. É assim hoje conosco. A despeito das nossas lutas, a nossa perspectiva do futuro, ou seja, aquilo que nós já temos em Cristo Jesus, é que tem que encher o nosso coração hoje. Então você, eu, todos nós, não devemos estar preocupados com aquilo que nós não temos, ou com as dificuldades ou lutas pelas quais nós estamos passando. Nós temos que nos alegrar naquilo que nós já ganhamos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, uma excelente noite, uma reparadora noite. E amanhã, com a misericórdia do Senhor renovada, seguiremos em frente, fazendo a vontade dele. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a